Vamos ler todos juntos no tempo 3. 1, 2, 3. E deu a Moisés, quando acabou de falar com as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém. Assentai-vos por gentileza, glorificando e adorando ao Senhor. Nessa noite nós estamos debaixo de um tema acerca de comunhão e liderança. Moisés, ele foi um grande líder. Deus vocacionou Moisés para uma missão específica. Deus separou Moisés para um propósito específico. Todos nós sabemos que Deus levanta Moisés em um período de caos, em um período de crise, para um propósito de libertação. Deus levanta Moisés para ser um libertador. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos que me ouvem nessa noite: aonde foi que tudo começou na vida deste homem chamado Moisés? A partir de que momento Moisés teve convicção da sua chamada e do seu propósito? Tudo começou em um lugar chamado Monte Sinai. Repita comigo: Monte Sinai. Porque foi em cima do Monte Sinai que Moisés ouviu a voz de Deus. Foi em cima do Monte Sinai que Deus se revelou a ele. Foi em cima do Monte Sinai que Moisés teve as suas primeiras experiências com Deus. A partir do momento que Moisés está em cima do monte, a Bíblia diz que ele era um pastor de ovelhas, pastoreava as ovelhas do seu sogro. Ele está em cima do monte e de repente Deus se manifesta através de uma sarça. Quando Moisés observa aquela sarça pegando fogo, uma sarça que ardia, mas não se consumia, ele ouve a voz de Deus bradando do céu e dizendo: Moisés, eu sou Deus de vossos pais, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Jacó, e serei lembrado assim eternamente, de geração em geração. A partir daquele momento que Moisés teve aquela experiência com Deus em cima do monte, ele nunca mais foi o mesmo. Podemos dizer que o Monte Sinai foi o divisor de águas na vida de Moisés. Podemos dizer que aquele lugar foi o lugar que Deus marcou para se manifestar na vida dele. Agora entenda uma coisa: quando eu analiso Êxodo capítulo 31, versículo 18, o texto que nós temos por base, eu estou aqui diante de um Moisés que não era mais aquele pastor de ovelhas, mas o Moisés do capítulo 31 do livro do Êxodo é um Moisés experiente. Repita comigo: experiente. Ele já tinha tido muitas experiências com Deus. O Moisés do capítulo 31 do livro do Êxodo, ele já tinha visto o mar vermelho se abrir. O Moisés do capítulo 31 do livro do Êxodo, ele já tinha visto água sair da rocha. Ele já tinha visto Deus alimentar o povo em meio ao deserto. A Bíblia diz que enquanto o povo estava no deserto, Deus mandava maná do céu para alimentar o povo. Moisés aqui, ele já tinha tido muitas experiências com Deus. Ele já tinha visto muitas coisas sobrenaturais acontecerem. Mas independente das experiências que ele teve, independente da inteligência, das habilidades que ele tinha, Deus fala com ele novamente. E Deus vai falar da seguinte forma: Moisés, você se lembra do Monte Sinai? Você se lembra do lugar aonde eu me revelei a você pela primeira vez? Você se lembra do lugar aonde eu me manifestei através de uma sarça? Eu lembro, sim, Senhor. Pois eu quero que você volte lá, suba novamente, pois eu tenho algo novo para te revelar. Moisés, ele vai ter que subir novamente o Monte Sinai, o lugar aonde tudo começou. Entenda, ele era um homem experiente, mas Deus está convidando ele a subir novamente o Sinai, porque Deus tem algo novo para revelar a Moisés. Deus está convidando Moisés
a voltar no lugar onde tudo começou. Independente da inteligência que os senhores têm, das habilidades, das experiências que cada um aqui já teve com Deus, Deus sempre vai te convidar a voltar no lugar onde tudo começou. Deus sempre vai te convidar a subir novamente o Sinai, pois Ele tem algo novo para te revelar. E se tem alguém que está disposto a receber algo mais da parte de Deus nessa noite, levante as mãos aos céus. Uma mão é pouca, levante as duas e dê um brado de glórias a Deus nessa noite. Deus está te convidando a voltar no lugar onde tudo começou. Ele sobe novamente o monte, e lá ele vai passar 40 dias e 40 noites. Quantos dias? Jejuando, orando, se consagrando a Deus, se santificando. E enquanto Moisés está em cima do monte, a Bíblia diz que o povo fica no arraial, na liderança de Arão. E enquanto Moisés está pagando o preço pelo povo, se santificando, o povo fica no arraial. E a Bíblia diz que eles pegaram os seus pingentes, as suas joias, derreteram no fogo e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Observe que o líder Moisés está pagando o preço pelo povo, mas o povo não quer saber da adoração verdadeira. O povo não quer saber da espiritualidade. O povo quer saber da carnalidade. Enquanto o líder está se santificando, o povo está adorando o bezerro. Eu vejo aqui duas gerações. Uma geração que está disposta a subir o monte e se santificar, mas existe uma geração carnal. Existe uma geração que adora bezerro de ouro. Existe uma geração que ela não ama a palavra, ela não gosta de oração, ela não gosta de culto, ela não gosta de jejum, ela ama a carnalidade. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu lembro de Samuel. Quem me ouve aqui, diga amém, levante as mãos. Samuel, ele foi criado por um sacerdote chamado Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. A mesma criação que Ofni e Finéias tiveram, Samuel também teve. Criado na mesma casa, pelo mesmo pai, a mesma disciplina. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, com o passar do tempo, se corromperam. Estavam dentro da igreja, mas estavam roubando a casa de Deus. Estavam dentro da igreja, mas estavam se prostituindo. Mas isso não foi desculpa para Samuel fazer a mesma coisa que os seus irmãos faziam. Enquanto Ofni e Finéias desejavam o pecado, a Bíblia diz que Samuel estava dentro do templo onde a arca de Deus estava. Você não entendeu, senão teria levantado as mãos e dado glória. Enquanto Ofni e Finéias desejavam a carnalidade, Samuel desejava a presença. E eu acredito que ainda tem remanescente nessa geração. Ainda tem jovem, ainda tem obreiro, ainda tem irmã do ciclo de oração que ora, que ama a espiritualidade. Se eu estou pregando para uma geração que é diferente, levante as mãos, abre a boca e adora. Você tem liberdade para adorar o Senhor nessa noite. Você tem liberdade para adorar o Senhor nessa noite. Moisés está se santificando. 40 dias e 40 noites no monte. E quando ele está findando o propósito, Deus fala com ele. Capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha para cá. Quando Deus escreve em tábuas de pedra, entrega para Moisés, existe um significado. Na Bíblia, Deus escreveu algumas vezes,
Você vai observar Deus escrevendo algumas vezes na Bíblia. Deus escreveu na parede lá no livro de Daniel. Deus escreveu nas tábuas de pedra que ele entregou para Moisés. Jesus escreveu na areia quando queriam apedrejar aquela mulher adúltera. Mas quando Deus escreve em tábuas de pedra e entrega para Moisés, todos nós sabemos que aquelas tábuas de pedra eram os 10 mandamentos. Quando Deus entrega para Moisés, Deus está dizendo: Moisés, você é líder. Eu te chamei para liderar o meu povo, Moisés. O meu povo precisa ser fiel. E o que eu vou te entregar aqui vai representar a minha aliança com o meu povo. Vou repetir: quando Deus entrega para Moisés tábuas de pedra e escreve com os próprios dedos, Deus está dizendo: isto aqui, Moisés, vai representar a minha aliança com meu povo. Aliança fala de fidelidade. Deus está dizendo: o meu povo precisa ser fiel, o meu povo precisa ser obediente, Moisés. O meu povo não tem que amar o pecado, mas o meu povo precisa ser fiel à minha palavra. Aquelas tábuas representavam a aliança de Deus com o povo. Moisés recebe, e no momento que ele está descendo do monte, ele observa que o povo está adorando o bezerro. Um povo que ele pagou o preço lá em cima do monte, jejuando e orando. O mesmo povo que Deus livrou das mãos de Faraó. O mesmo povo que Deus não deixou passar fome no deserto. Estão prostrados agora diante de um bezerro. Se tem algo que Deus abomina, é ingratidão. É aquela pessoa que recebe o bem, mas vira as costas para quem lhe fez o bem. O povo de Israel recebia o bem de Deus, as bênçãos de Deus, o livramento de Deus, mas sempre se prostravam perante idolatria. Quando Moisés observa aquilo, a Bíblia diz que ele ficou irado. Repita comigo: irado. Ele ficou com tanta ira, meus irmãos, que ele pega as tábuas de pedra e quebra no pé do monte. Quando eu analisei isso, Deus falou no meu coração: meu filho, o erro de Moisés não foi ele ter se irado, porque Moisés, como líder, a vontade dele era dar uma surra em cada um que estava ali, se ele pudesse. Mas o erro de Moisés foi ele ter quebrado o que não era para ele ter quebrado. Vou repetir isso aqui. O erro de Moisés foi ele ter quebrado as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Como eu falei, aquelas tábuas representavam a aliança de Deus com o povo. O que era para Moisés ter feito, pastor Paulo Santos, era para Moisés ter repreendido o povo, mas a aliança tinha que estar intacta. Vou repetir isso aqui. Era para Moisés ter repreendido cada um ali, mas a aliança tinha que estar intacta. Sabe que Deus está falando com nós aqui nessa noite? Tem muita gente que está quebrando a sua aliança. Por quê? Por causa do pecado dos outros. O que fez Moisés quebrar a aliança é que ele vê que o povo está adorando o bezerro. O que fez Moisés quebrar o que não era para ele ter quebrado é porque ele vê que o povo está adorando o bezerro.
Deus está falando conosco nessa noite. Tem muita gente que está quebrando a sua aliança por causa do erro dos outros, por causa do pecado dos outros. Tem muita gente que está quebrando a sua aliança por causa de quem está adorando bezerro. E Deus está dizendo: quem quiser adorar bezerro, que adore. Quem quiser se corromper, que se corrompa mais. Quem quiser se sujar, que se suje mais. Mas não quebre a tua aliança. Continue crente. Arabaias. Se eu fosse você, eu levantava as mãos aos céus. Uma mão é pouca, levante as duas o mais alto que você puder. Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta, e Deus está dizendo: no século 21 tem muita gente que está se corrompendo, lideranças estão se corrompendo, tem muita gente que está adorando bezerro, mas Deus está dizendo: não quebre a tua aliança por nada. Já ouvi muito por aí: saiu da igreja por quê? Porque o pastor ali caiu. Saiu da igreja por quê? Porque fulano ali fez isso. Irmãos, na tua caminhada você vai ver muita gente escandalizando com o evangelho. Na tua caminhada você vai ver muita gente adorando bezerro. Mas Deus está dizendo: não quebra o que não é para você quebrar. Continue crente, continue crente, continue fervoroso, continue crente, continue crente. E eu já vou melhorar a sentença aqui. Levante as mãos o mais alto que você puder. Quem morreu na cruz do Calvário por você não foi homem. Quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus. Salvação é individual. Não quebra a tua aliança. Já vou concluir a mensagem. Escute. O tema do culto é sobre comunhão e liderança. Eu vou fazer uma pergunta: Moisés era perfeito? Sim ou não? Sim ou não? Mesmo com as imperfeições que Moisés tinha, ele vai dar um exemplo de liderança. Pergunte para mim por quê. Não era para ele ter quebrado, e não era para o povo ter adorado o bezerro. Só que Moisés vai dar um exemplo do que é ser um líder. Por quê, pastor? Porque ele vai interceder pelo povo. Sabe que Deus está falando para os senhores, para nós nessa noite? O verdadeiro líder não abre mão dos seus liderados. Deus está falando conosco nessa noite. O verdadeiro líder não exclui os seus liderados. Como assim, pastor? Líder que é líder sempre vai se deparar com um povo problemático. Moisés está liderando um povo problemático. Talvez se fosse eu ou você, nós já teríamos desistido. Talvez se fosse eu ou você, a gente diria assim para Deus: eu não quero mais saber de liderar esse povo. Só que Moisés vai interceder, e Moisés não vai abrir mão de ninguém. Vou te provar na Bíblia. Olha a oração que Moisés faz: Senhor, o teu povo adorou bezerro, mas eu rogo-te que perdoe-os, porque se tu não perdoares, pode riscar meu nome do teu livro. O que Moisés está dizendo, pastor? Moisés está dizendo: esse povo foi o Senhor que deu para mim cuidar, e eu não vou abrir mão de ninguém. São problemáticos, são, mas eu não vou abrir mão de ninguém.
Vou te dar um exemplo mais profundo na Bíblia. O maior líder de todos, não houve líder maior do que ele, e não haverá. Jesus é o maior líder da história. Quando Jesus escolhe seus discípulos, Jesus vai escolher discípulos problemáticos. Jesus escolhe Judas. Judas era problemático. Judas não podia ver dinheiro na sua frente. Jesus escolhe Mateus. Mateus era publicano. Publicano naquela época era considerado ladrão, roubava os impostos da sociedade, traidor da pátria. Jesus escolhe Pedro. Pedro, meus irmãos, era um homem totalmente explosivo. Pedro não sabia controlar seu temperamento. Pedro era alguém que era vulnerável. A Bíblia diz que o próprio diabo se irandou para ter com Pedro. O próprio Jesus revelou isso. Pedro deu lugar algumas vezes para o diabo. A Bíblia diz que Pedro chama Jesus à parte, para convencer Jesus de não ir para a cruz, não ir para o Calvário. Jesus entendeu, quem está falando aí não é Pedro, é o diabo na boca dele. Para trás de mim, Satanás. Pedro era problemático, Pedro era explosivo. A Bíblia diz que ele corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha e coloca no lugar. Pedro era problemático, mas me mostra na Bíblia Jesus abrindo mão de Pedro. Me mostra na Bíblia Jesus desistindo de Pedro. Porque quando Jesus faz o chamado, Ele não faz o chamado no tempo presente, Ele faz o chamado no tempo futuro. Vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Vou repetir, Jesus está dizendo: vinde da forma que vocês são, problemáticos, cheios de defeitos. Vem da forma que vocês estão, porque eu vos farei. Jesus não abriu mão de Pedro. Olha para cá, segura para tu dar glória, que é uma prova que Jesus não abriu mão de Pedro. Porque quando Jesus escolhe Pedro, Ele não está vendo aquele Pedro explosivo. Jesus está vendo aquele Pedro lá na frente. O mesmo Pedro que no dia de Pentecostes pregou e ganhou aproximadamente 3.000 almas, cheio do Espírito Santo. Jesus está vendo aquele Pedro lá na frente, aquele mesmo Pedro que quando ele passava a sombra dele curava. Jesus está vendo aquele Pedro que quando foi para morrer, ele disse assim: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como eles. Você que é líder, se você desistir dessa pessoa, você pode estar desistindo de um pastor lá na frente, de um grande pregador do evangelho daqui a alguns anos. Faz como Moisés, intercede. Não abre mão. Eu estou pregando para pessoas aqui que quem sabe alguém olhou para você e disse: tu não tem mais jeito, tu é problemático, eu desisto de você. Eu vim te trazer uma palavra nessa noite. Jesus acredita no teu potencial. Jesus acredita em você. Jesus, Ele escolhe as pedras brutas para depois lapidá-las. Jesus acredita em você. Se eu estou pregando para essa geração que foi levantada por Deus, levante as mãos, abre a boca e adore. Eu encerro aqui agora. Moisés intercedeu tanto, se humilhou tanto para Deus perdoar o povo. E eu vou te mostrar na Bíblia o poder da intercessão de um líder. É por isso que você não pode abrir mão. É problemático? É, mas não abre mão, intercede. Eu vou te mostrar na Bíblia o poder da intercessão de um líder. Olha o que vai acontecer depois que Moisés se humilha e intercede pelo povo. Êxodo capítulo 34.
Êxodo capítulo 34. Olha o que vai acontecer depois que Moisés intercede. Êxodo capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras. Não, tu não entendeu, eu vou repetir isso aqui. O que foi que Moisés quebrou? As tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ou seja, Moisés quebrou a aliança. Mas depois que ele se humilha e intercede, Deus está dizendo: Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, porque eu vou escrever novamente. Arabacaia sub. Moisés, eu vou escrever novamente, e mais, as mesmas palavras que estavam nas primeiras que tu quebraste. Olha para cá, crente, já encerro aqui agora. Vou até fechar a Bíblia. Deus está dizendo mais ou menos assim: Moisés, já que tu intercedeu, eu vou mostrar que eu sou um Deus que restaura a aliança que foi quebrada. A aliança foi quebrada, mas eu vou escrever novamente. Eu vou restaurar a aliança que foi quebrada. Escute. Mas tem uma condição. Qual? O nosso Deus é um Deus de princípio. O nosso Deus é um Deus de princípio. Deus nunca vai abrir mão dos seus princípios. Eu vou fazer uma pergunta: Deus perdoa, sim ou não? Sim ou não? Deus restaura a aliança, sim ou não? Mas tem um detalhe: tem que renunciar o bezerro. Evangelho não é de qualquer forma. Não é você que tem que agir da forma que você quer. Não é o evangelho que tem que se adequar ao teu padrão. É você que tem que se adequar ao evangelho. Evangelho é renúncia. Jesus disse: quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para Deus restaurar a aliança que foi quebrada, o povo tem que renunciar ao bezerro. Tem pessoas que pensam que idolatria é só se prostrar diante de uma imagem. Não. Se algo tirou o lugar de Deus na tua vida, isso é idolatria também. Se o namoro tirou o lugar de Deus na tua vida, se a faculdade, seja o que for, tirou o lugar de Deus na tua vida, Deus não aceita você pela metade. Ou você é de Deus por inteiro, ou você não é. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Está preparado para renunciar ao que está te afastando de Deus? Pecado ainda continua sendo pecado. Não adianta dizer: pastor, eu sou crente, mas eu vou namorar com quem não é crente, porque eu vou trazer ele para a igreja. Negativo. Namoro não é evangelismo, não é beijando na boca que tu ganha almas. É pregando a palavra. Luz não se mistura com trevas. Deus está dizendo: renuncia a tudo que está te fazendo pecar. Renuncia a tudo que te afastou da minha presença. Renuncia! Eu vou restaurar a aliança que foi quebrada.
mas tem que renunciar ao bezerro, porque eu não vou aceitar uma adoração pela metade. Esse povo tem que me servir de coração, de uma forma total. Fica em pé comigo, por gentileza. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu quero convidar toda a igreja a vir aqui na frente. Toda a igreja, sai do teu lugar e vem aqui agora. Eu quero orar por você. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a graça de Deus. Feche os corredores nessa noite. Eu já vou passar o microfone ao pastor. Meu tempo é bem objetivo. Feche os corredores, feche os corredores. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Tem pessoas sedentas por Deus aqui. Levante o braço desse irmão mais alto que você puder. Quem sente a presença de Deus, abre a boca e dá glórias. Eu não estou te ouvindo. Quem é batizado, abre a boca e dá glória. Eu não estou te ouvindo. Quem é batizado, abre a boca e dá glória. Quem tem línguas estranhas, abre a boca e dá glória. Deus falou nos meus ouvidos aqui. Eu estou levantando líderes aqui nessa noite. Eu estou vocacionando líderes, pessoas que cuidam de pessoas. Eu estou levantando pastores aqui, missionárias. Se tem alguém que acredita nisso, levante as mãos. Deste crente o mais alto que você puder. E em 30 segundos enche esse lugar de glória. Enquanto você dá glória, cadeias estão sendo quebradas. Enquanto você dá glória, correntes espirituais estão sendo quebradas. Se tem alguém que tem autoridade, se tem alguém que tem graça, abre a boca, meu filho. Reage, meu filho. O Espírito de Deus sopra sobre este ambiente. Receba graça, receba uma unção de ganhador de almas. Receba uma unção de ganhador de almas. Você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade. Se passe a terra, sua palavra não vai passar. Aonde tiver crente sensível, se manifesta agora. Aonde tiver crente pentecostal, dá lugar para o Espírito. Irmãos do ciclo de oração, o fogo não pode se apagar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Eu sinto a graça de Deus sobre este ambiente. Deus me falou, eu estou colocando fogo nas suas mãos. Fogo nas tuas mãos. Aonde você colocar as tuas mãos, eu vou curar. Eu vou curar. Levante a mão desse crente o mais alto que você puder, bem baixinho. Só segura rapidinho. Levante a mão desse crente o mais alto que você puder. Eu vou contar de 1 até 3 e vou dizer receba. E quando eu disser receba, Deus vai estar distribuindo dons espirituais aqui.
Quando eu disser receba, Deus vai estar adornando a sua igreja aqui. E no 3 a banda entra. Lá vai. 1, Jesus capacita pessoas. 2, o fogo não pode se apagar. 2,5, te prepara para abrir a boca e dar um grito de glória. 2,99, a chama de Deus arde sobre você. 3, receba fogos. Começou a boa obra, é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Receba fogo. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. Te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Recebam dons espirituais. Fiel Recebam é variedades. Deus. Recebam variedades. Te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Que não falha, que não tarda, mas sempre chega na hora exata. Adore ao Senhor nesta noite. Não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou em tua vida. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. Olhe para mim. Eu preciso saber. Permaneçam todos aqui. Tem alguém que não é evangélico, faz assim. Pastor, eu não sou evangélico. Dá um sinal com a mão. Tem alguém? Você que está afastado e precisa se reconciliar, sai do teu lugar e vem aqui na frente, aqui no meio, perto de mim aqui. Você que está afastado e precisa se reconciliar, vem correndo agora. Pastor, eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas eu quero fazer um concerto, renovar minha aliança. Sai do seu lugar e vem. Vem receber perdão de Deus. Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus te chama. Não perca a oportunidade. Você que precisa fazer um concerto com Deus, Deus está dizendo: eu vou escrever novamente, eu vou restaurar a aliança quebrada. Sai do teu lugar e vem correndo aqui agora. Jesus te chama hoje. Se tiver, vem. Tem pessoas com lágrimas nos olhos aqui. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. É noite de perdão. É noite de perdão. É noite de perdão. Se tiver, vem. Se tiver, vem. Jesus te chama. Já está vindo com lágrima nos olhos. Vem chorando mesmo. Eu sei que tem mais. Isso aqui é avivamento, irmãos. Avivamento não vem de grito. Avivamento não vem de outras coisas. Avivamento é gerado pela palavra. Pela palavra. Pela palavra.